Boa noite, pessoal. Boa noite. Me fala se o som tá bom. Rotas Zenartes, é isso? Falei certo? Seja bem-vindo, primeira pessoa que entra hoje. Boa noite, pessoal, tudo bem? Olá, Camilo, tudo bem? Boa noite. Professor Valdir Barbosa. Bastante gente. Olá, Lúcia, tudo jóia? Bastante gente entrando. Oi, Joyce, boa noite. Muito bem, que bom. Vamos ver se o Rafa já tá pronto, se não tá, ele vai me dar um toque aqui. Mas enquanto isso a gente vai batendo um papo. Bom, vocês viram que eu vou dividir a tela hoje com o Rafael lá da Solução Ativa. Ele também é analista em formação. Aliás, não, ele já não é mais, ele já passou da formação, já acho que ele já se formou como analista. Ele é do IGEP também, né? Boa noite. Tudo bem, Denis? Diana. Né, então, olha só, por que eu comecei a live um pouquinho mais tarde? Ele tinha congresso para gravar. Como vocês sabem, todo ano tem o congresso do IGEP, né? Congresso de Psicologia Junguiana. E é mais ou menos nessa época que a gente começa a fazer as gravações. Semana passada, na sexta-feira passada, não, acho que 2 sexta-feiras atrás, eu fiz a gravação da minha participação. A Mar, acho que estava fazendo semana passada, o Rafa estava fazendo hoje. Oi, Miriam, boa noite, tudo bem? Olá, boa noite. Boa noite, Três Rios. Você viu que eu deixei uma caixinha de pergunta hoje, né? Porque você sempre pede caixinha de pergunta pra gente. Às vezes eu não coloco hoje, eu deixei aí para vocês se manifestarem. Oi, Paula. Vindo o Rafa. Oh, que legal, meu. Seja bem-vindo. Ah, ele já entrou aqui, ó. Eu aqui... Rafa, manda uma solicitação aí para você entrar. Deixa eu ver se eu consigo fazer você... Será que dá? Aqui. Foi. Foi o convite para você. E aí, oh, Rafa, que rápido, meu. Cheguei. Tava gravando o congresso, agora eu só tô tentando dar um jeito de deixar o celular num jeito bacana aqui. Eu tava falando exatamente isso pro pessoal, que eu gravei 2 semanas atrás, na sexta-feira. A Mar tinha gravado, acho que semana passada, na quinta-feira. Que a gente está se preparando aí pro congresso, né? Que eu acho que vai ser bem legal esse ano. Oh, tá muito legal, cara. Muito bacana. Você pode falar qual é o seu tema ou é surpresa ainda? Não, imagina, na verdade eu tenho 3 palestras. Que beleza, hein? Me aguento, né? Tem que participar. Não basta participar, tem que participar intensamente. Eu vou falar. Um vai ser sobre o vício em pornografia. A gente vai fazer Que uma legal. bem legal, fazer uma ampliação simbólica disso aí, tá? Só que a gente traz uns dados estatísticos também de consumo, tá bem interessante. Fiz junto com o Léo e com o Valdo. A outra vai ser, que interessa, acho que a boa parte de nós aqui que estamos no campo junguiano, que é a sombra da formação do analista junguiano. Eu fiz com a Cris Guarnieri. Gostei muito, a gente já gravou também, ficou muito legal. E a última, que eu acabei de gravar, minutos, foi sobre cancelamento. Né, tem a ver com o que a gente vai falar aqui hoje, né, Dani? Então, o que está contido, né, nessa dinâmica do cancelamento nas redes sociais? A gente fez uma ampliação também, eu, Valdemar e a Classi. Acho que está bem legal. Então, convido a todos para participar do 7º Congresso Junguiano do IGEP. Esse congresso ele não é gratuito, você tem que entrar lá no site
e entender Tem que como fazer que isso faz inscrição. parte. Fazer inscrição, porque é um congresso, né? Então é online, né? É fácil de acessar de qualquer lugar, mas é preciso ter fazer essa inscrição, tá? Comprar os pacotes e tal. Uhum, que Mas e legal. aí? Eu tava, eu tava Fala. falando sobre ética, moral, legalidade, política e religião no setting terapêutico. Uhum. Foi bem bacana também. Show de bola, cara. Cara, dá um segundo que eu tô brigando com o celular aqui. Eu não consegui. Dá só um segundinho. Claro. E o meu trabalho de TCC foi falando exatamente a respeito da formação de analista, que eu acabei abordando a sombra do analista na formação, né? Meu trabalho de Uhum, conclusão de curso. uhum. Nossa, legal, cara. Legal. Você usou o Deixa o Google link Grey do congresso. Oi? Você usou o Google Grey, a sombra do poder na psicoterapia, para falar alguma coisa? Ah, usei um pouco, porque não tem como não usar, né? Eu acho que acho que sobre esse assunto é uma referência, o livro dele é uma referência, né? Total. Total. Mas eu trouxe bastante do Jung mesmo. O próprio Jung, ele fala abertamente disso, assim, né? Acho que a defesa que ele faz em relação à formação do analista, não só do ponto de vista teórico, mas do ponto de vista de ele experimentar, ou se experimentar, né, nesse campo, e também de ter contato com o próprio inconsciente, né? Eu acho que. Mas eu não sei o que acontece, chega essa hora, o Mike fica louco aqui, cara. O Ele cachorro? começa. É. Bom, Eu tô no consultório, então não tem esse risco, porque lá em casa a cachorra deve ficar aí também, no meio das coisas lá. Mas e aí, Dani? Bota pra bom, quebrar aí. cara, eu tava falando com o Rafa ontem, né? Rafa, pô, vamos falar desse negócio que tá acontecendo aí, da polêmica e tal. E aí o Rafa fala assim, pô, meu, vamos aproveitar isso aí, vamos falar dos afetos, dos complexos, da sombra que acomete a gente, né? Eu tô falando a gente porque eu fico extremamente incomodado, né? Fico pilhado, assim, né? Porque, pô, como que estão falando e falam umas coisas tal, mas o quanto a gente pode aprender com essa percepção, porque aqui o que que a gente vai fazer? A gente vai olhar para aquilo que afeta a gente, para aquilo que move, para aquilo que atravessa a gente no dia a dia. E o melhor campo para aprender a psicologia junguiana é quando esse atravessamento acontece. Né? Então, melhor do que falar da polêmica em si, que ele está errado, que ele está certo, isso e aquilo, e que nem quero falar o nome, né? Justamente para não ficar dando ibope para uma coisa que não faz o menor sentido. E Jung cansou de falar a respeito dessas questões. E a única coisa que a gente pode falar dessa polêmica em si é que as pessoas têm preguiça de ler Jung, porque é difícil. Porque se faz você se confrontar com você mesmo, faz você olhar para a sua própria sombra. Então, nada melhor que a gente olhar para as nossas sombras aqui, né, do que ficar falando de outras coisas. É, cara, e você já legal, você já começou a introdução aqui pesado já, porque quando você fala, né, de não dar ibope, né, não falar o nome para dar ibope, olha que interessante. Em algum momento do ano passado, se eu não me engano, um jogador de vôlei, Maurício Souza, alguma coisa assim, ele falou Uhum, umas coisas polêmicas, né, lá, porque ele se uhum, posicionou contra um beijo gay, de um quadrinho e tal. Esse cara, eu não sei quantos mil seguidores ele tinha na época, e aí agora, aí ele foi cancelado, né? Cancelaram uhum, ele, né? Em teoria. E hoje ele tem uhum, 2 milhões de seguidores, um negócio assim. Ele vai ser candidato a deputado federal e muito provavelmente vai ser eleito. Então, uhum, por que eu trouxe esse exemplo? O que tem a ver com o que a gente vai falar aqui hoje, né? O que nós já estamos falando? É que assim, uhum, quando eu sou atravessado por alguém que fala mal do Jung,
né? Nossa, o cara tá falando mal do Jung, tá tecendo mentira sobre Jung, ele não lê Jung. A gente tem razão, porque a gente lê isso, a gente vive. A gente não lê isso, a gente vive isso, né? Hoje é muito claro, quem está no campo junguiano vive isso, né? Não é só ler, Uhum, é uma forma de olhar para o mundo, né? Então, assim, e aí eu sou tomado por aquilo, e aí, não, eu preciso me posicionar, eu preciso ir contra, eu preciso. Mas e aí, cara? O que está constelando? Que complexo é esse? O que está mobilizando? E aí, nesse caso específico que a gente está falando, é um cara que tem mais de 300 mil seguidores no YouTube, um cara que já pode ser considerado um influencer, e veja só que campo que ele está da psicanálise. É? E uhum. aí, quem que é o junguiano influencer que tem 300 mil seguidores? Será que algum de nós teria fantasia, eu que é uma provocação, hein, de termos, né, esse influencer de 300 mil seguidores, só que falando no campo junguiano, para a gente falar as Uhum. nossas groselhas, né, comparado com as groselhas dele. Então, só aqui acho que já começa um ponto para a gente refletir, porque independentemente da veracidade da fala dele, que eu acho que isso já foi contestado, já teve diversos posicionamentos, está muito claro. Então, só para a gente até ser mais Sim. inovador aqui na nossa fala também, já coloco aqui uma provocação para a gente ampliar junto. Mas e aí, Dani, como chega até você aí? Cara, foi perfeito a sua colocação, né? Porque assim, uma coisa que eu falo aqui e que eu divido com a Má, né? Ela até aí ela colocou o link do congresso para quem tinha pedido. Bom, eu prefiro falar para uma pessoa e essa pessoa refletir de forma profunda, essa pessoa se questionar, essa pessoa reconhecer é, as suas projeções, do que falar para 1 milhão de gente de forma rasa. Porque não dá para ensinar, ou não, melhor, olha que pretensão a minha, né? Não dá para falar de psicologia junguiana de forma rasa. Porque se eu falar de forma rasa, eu vou denunciar que eu não estudei Jung direito. Né? E eu me recuso a fazer isso porque eu estou a semana toda fazendo a minha análise para isso. Eu estou a semana toda perdendo os cabelos que eu tenho pouco já para escrever um artigo para isso, para me desafiar. Então, mas é evidente que assim, poxa, eu gostaria de ter um monte de gente fala para que eu pudesse falar, para que eu pudesse fazer meu trabalho, para que eu pudesse me realizar. E para ter um monte de gente também, de repente, aqui querendo fazer terapia comigo, eu adoraria ter. Mas não é a minha pretensão. Né? Eu reconheço, e isso só é possível a gente reconhecer quando a gente tem muito claro qual é o nosso caminho. Uhum. Quando está muito claro qual é aquilo que me motiva. Eu sei o que me motiva, eu sei o que faz eu estar dentro do consultório. E não é essa viver de rede social, porque isso iria tirar eu do consultório. Né? Então, é interessante, porque assim, eu não vou falar que eu não gostaria de ter um monte de gente. Eu não posso falar que eu não gostaria, porque senão eu estaria mentindo lá no fundo de mim mesmo. Tem alguém aqui dentro de mim que fala assim: eu adoraria ter 300 milhões de pessoas para que eu pudesse ter aqui mais de, sei lá, de 1.000 pessoas escutando a gente falar. Mas não é essa a realidade. Porque nem é essa a realidade do qual eu quero lidar. Eu nem sei se eu conseguiria lidar com isso, porque eu acho que algo em mim iria falar mais alto. E eu ia falar merda pra cacete, se isso acontecesse. Então eu reconheço isso. Mas eu sei que tem algo em mim que talvez gostaria. Porque senão eu não estaria tão incomodado. Porque senão eu ia querer falar, eu ia querer falar que porra. Meu, olha só, vamos pegar aqui a biografia que não é a biografia, que falam que é e que não é biografia, memórias, sonhos e reflexões.
e olhar o que Jung escreveu lá, e ficar lá, ó, vamos aqui olhar exatamente o que Jung escreveu, porque ele cansou de falar a respeito disso. E ele, o tempo todo, olha que interessante, né? O tempo todo ele estava preocupado se ele ia ser tido como um charlatão, como um mentiroso ou algo do tipo, né? Então ele também reconhecia essas pulsões nele. Tanto que isso aparece no livro vermelho, Uhum. né? Então, acho que se tivesse rede social para ele, ele ia estar preocupado também. E no fundo, ele queria ter um monte de seguidor na rede social dele. E que bom que não tinha, né? Porque essa é uma discussão nossa dentro da supervisão, porque senão a gente não ia ter um monte de coisa que ele escreveu, porque ele não ia ter tempo, porque senão ele ia ter que lidar com esse monte de coisa que acontece nesse outro mundo, né? Uhum. Mas, cara, você traz esse ponto, né, de que não dá para ser raso sem junguiano, e eu acho que dá pra gente problematizar isso, né? Eu gosto de. Agora que eu tô lá no Delirium com o Léo e você vai ser um dos nossos convidados para ir lá falar no Delirium também, que é o nosso. Eu nem sabia desse trabalho aí, cara. Eu Como vi não? hoje. Nossa, Eu vi tem. hoje. Ô, louco! Já tá no 8º episódio, cara. E tá, o pessoal tá acompanhando, tá comentando, e é um espaço, e aí, olha que interessante, né? É um espaço que a gente meio que conversou e decidiu ocupar, porque não tem um podcast junguiano, que ocupa um espaço legal aqui no Brasil, né? Tem umas coisas aí, mas que não Uhum, tem consistência e tal. Talvez o podcast junguiano mais sério que tem é o da Laura London, Speaking of Jung, que é em inglês, que é bem uhum, interessante. Mas acho que é o único. Então, a gente precisa ocupar esse espaço. E aí, quando eu falo de problematizar, né, não ser raso com relação a Jung, de fato, assim, é, eu concordo em partes, né, quando a gente pensa no rigor da obra, mas, ao mesmo uhum, tempo, eu tenho, né, eu estou falando de um ponto de vista muito pessoal, eu tenho uma fantasia de que a gente precisa furar a bolha. Furar a bolha no uhum, sentido de, olha, o pensamento junguiano, ele precisa ser falado não apenas para junguianos. E assim, só que assim, é uma fantasia minha, mas ao mesmo tempo eu não sei se eu contribuo muito para isso, tá? Eu tô aqui na fantasia, mas não sei se eu de fato contribuo. E aí o meu ponto é que essa figura que a gente está falando, ele conseguiu isso. E eu acho que de alguma forma, uhum, isso atravessa os junguianos, que assim, cara, eu vou dar diversos exemplos, né? Então, eu falei isso até num grupo aí sobre, né? Eu já fui em congresso junguiano, congresso fisicamente, né? Não congresso online. Cara, é impressionante. 95% das apresentações, a pessoa lê o texto que ela fez. Pô, porque ler o texto, não manda por e-mail, não preciso ir num congresso, não preciso ir para a Argentina para ler, para ver uma pessoa lendo um texto para mim, né? Eu já fui para a Argentina para uhum, voltar no congresso junguiano. Não preciso, né? Aí fizeram um manifesto ontem, aí gravaram, né, o manifesto num vídeo. Né? Aí o vídeo é uma pessoa lendo o manifesto. Venho por essa, parece, eu brinco, né? Parece convocação para recall de concessionária. Comunicamos que o proprietário do veículo tal. Cara, quem que vê um vídeo desse jeito? Quem que vê? Ninguém tem paciência para isso. E aí, quando a gente uhum, vê uma certa irreverência que o moço colocou lá no vídeo dele, não especificamente nesse, mas nos vídeos que ele faz, tem uma certa irreverência, tem uns trocadilhos, não sei o que lá, e isso atrai, isso engaja. Será que nós, junguianos, temos condições de nos apropriarmos disso para dialogar com um público maior, mas sem perder a fundamentação junguiana? E eu acho que, de alguma uhum, forma, isso atravessa, né, a sombra, porque assim, por que não ser mais irreverente? Por que não mais falar de um outro jeito? Por que não trazer uma dose de humor, uma dose de criatividade, mas sem perder o princípio, sem se perder nos princípios? E sem se perder na híbris, né? Falando agora junguianês, né? Não se pensar maior do que é. Então, tudo bem a gente se posicionar contra aquilo que é diferente daquilo que a realidade diz pra gente, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa se pensar, né, nessa situação. Se a gente olha hoje para as redes sociais, eu vejo assim, quem tem a rede social forte, vocês aqui do Conhecendo Jung, acho que é uma referência para mim, o Léo Lacupsiark,
E aí vai ter uma coisa ou outra. Agora, quando a gente olha a do cara, tá bombando, tá todo mundo lá, e não só o pessoal da psicanálise. Então, entende como Uhum. que essa problematização que eu tô colocando aqui, né? Pra gente pensar, poxa, legal falar para junguianos, né? É fácil falar com junguianos porque já tá ali, ele já tá sensibilizado para coisa. Agora, imagina se eu conseguisse explicar para uma parcela maior da população o que é a sombra coletiva, por exemplo, né? Que Uhum. rico isso Uhum. seria, né? Então, não sei, cara, tô aqui deixando minha fantasia Mas olha que voar. Fala aí. não, eu acho que você está certo. E olha que interessante, né? Porque quando eu comecei esse negócio todo, eu tinha acabado de entrar no IGEP. E aí eu falei assim, poxa, eu vou fazer um blog aqui, porque eu quero dividir isso que eu estou aprendendo. Era essa a ideia. Eu não sabia nada de Jung, quer dizer, eu sabia um pouco por conta de outras vivências, mas não sabia na profundidade. Então, eu escrevia textos no blog, mas falando da minha experiência, como não junguiano, aprendendo junguiano, Jung. Então, de certa forma, o Conhecendo Jung nasceu nesse intuito, né? Até o nome diz um pouco isso, né? Que é Conhecendo Jung. Então, é uma linha muito tênue, né? Entre a gente conseguir falar, não deixar aquilo que é essencial de fora, e ao mesmo tempo conseguir traduzir, acho que talvez seja a melhor fala, né? Traduzir aquilo que Jung trouxe de uma forma que a gente consiga chegar para mais pessoas. Só que é tão louco isso, cara. Assim, eu tento ser simples, até porque eu sou simples, eu me considero simples aqui nos trabalhos que eu faço. E é tão louco que a gente não alcança pessoas de fora. A gente alcança só junguianos. Na maioria, tem algumas pessoas aqui que não são, que às vezes elas ficam brigando comigo aqui. Poxa, você tem que explicar o que é a sombra, você tem que explicar o que é o complexo, tal. E acho que talvez essa ficha esteja caindo agora. De repente, a coisa precisa ser um pouco mais simples, né? Uhum. Porque e você sabe do que eu estou falando. Às vezes a gente está lá estudando, cara, no detalhe, no rodapé. A gente está lá lendo o negócio assim, nos mínimos detalhes, e devagar e debatendo. Mas se eu fizer isso aqui, e eu tenho feito bastante um pouco disso aqui, não dá mais que 19 pessoas na live. Uhum. Porque é difícil. É E é difícil bastante, encontrar né? esse. Então, veja só como isso movimenta a gente. Agora, é claro que vai movimentar mais ainda nesses tempos de vida digital. Porque todo mundo fica sabendo. Antigamente as coisas aconteciam entre quatro paredes. E poucas pessoas ficavam sabendo de falas desse tipo. Então não alcançavam muitas pessoas. Agora, de fato, você falou uma verdade, né? Pô, que bom. De repente a gente pode olhar para um. Nem tudo que está na sombra é mal. Uhum. Lembrando um pouco isso. Então, se a gente olha para esses acontecimentos, porra, eu tô entusiasmado hoje, tô deixando me soltar. Pô, puta que pariu, o cara tá falando mal do Jung, vamos lá responder contra, tal. Mas por um outro lado, o que você falou é verdade. Quantas pessoas ele alcançou nessas views, porque a gente sabe que o algoritmo quer isso, e se um vídeo está bombando, ele vai distribuir para mais pessoas, e não vai ser só do campo junguiano. Então, de fato, ele acaba alcançando muito mais gente do que a gente que está tentando ser profundo. E ele tá monetizando isso, ganhando dinheiro com isso, né? E ao mesmo tempo, olha que movimento interessante. Eu, junguiano, tô indo lá no vídeo dele, e eu sou um desses, tá? Faço parte do grupo. Tô indo lá no vídeo dele, dando play, assistindo o vídeo inteirinho.
E aí, assistir vídeo inteiro aumenta o percentual de retenção do vídeo, que ajuda na distribuição, e isso retroalimenta o processo comigo, eu e um guiano, colocando luz na sombra do sujeito, né? Então, assim, Uhum. olha só que loucura, né? Sendo que, na verdade, para mim, o ensinamento que fica aí, de alguma forma, cara, como que eu posso, de alguma forma, ocupar esse espaço segundo a minha fantasia, e não a fantasia dele. Né? Que quando eu falo Uhum. fantasia, eu estou dando salvo-conduto, tirando do que é certo do que é errado, mas assim, segundo a minha fantasia. Qual que é a minha fantasia junguiana e como que eu posso transformar isso numa fala que atinja X, Y pessoas? E eu Uhum. acho que esse é o grande movimento, porque a hora que eu comecei no exemplo do tal do jogador de vôlei lá, que a hora que eu faço isso, olha o que eu tô fazendo, eu tô dando luz pro cara, o cara tá monetizando, tá rodando o vídeo, tá não sei o que, tá distribuindo, e eu tô ajudando isso, sendo que, olha só, eu aqui, alvoroçado, porque jamais, olha o que ele falou, nem é um dos vídeos mais assistidos do canal dele. Só que eu tô lá ajudando com que ele se torne. Então, olha que interessante o movimento, né, cara? Eu, Então, eu assim, só... tava, Hum, eu tava falando pro Valdemar hoje, né, o quanto que ele ganha com cada vídeo. Porque tem um site que você consegue ver. Depois eu passo isso no particular para você. Não vou falar quanto é que ganha, porque acho que não cabe aqui a gente. É, é interessante, né? Porque assim, quando a gente está falando de fantasia, você estava falando da salva-conduta, né? Essa fantasia é exatamente essa sombra que percorre a gente por trás. Quando a gente está falando de fantasia aqui, é a gente se permitir. A gente se permitir aí um pouco além daquilo que é moral. Porque às vezes eu estou aqui me contendo por conta de uma questão moral. E essa contenção, ela vai para algum lugar. E o nome desse lugar se chama inconsciente. Né? Então, eu estou aproveitando isso para a gente falar um pouquinho mais fácil, porque é exatamente quando a gente fala de fantasiar, para ficar mais claro para todo mundo, né? A gente está falando para você se permitir até essas ideias. O que você gostaria nesse contexto? Por uhum, que para que, ou, né? Por que e para que eu fiquei afetado aqui? Qual talvez seja o complexo meu, um complexo de inferioridade, um complexo talvez de, pô, olha só como o cara fala com desenvoltura, eu também gostaria de falar assim, uhum, né? uhum. Então, para onde é que vai essa energia se a gente não fantasiar? É, Exatamente, cara. né? Eu, Então, isso que é esses momentos que a gente precisa aproveitar. uhum, uhum. Eu acho que isso é fundamental, cara, porque isso nos ensina, né? Nos ensina algum tipo de benefício a gente pode tirar disso. Mas Uhum, num exercício autorreflexivo. Olha que eu miro os caminhões simplesmente para alguém, olha, é isso, aquilo, outro. Cara, que campo que a gente tá? Não precisa ir muito longe. Estou no campo da projeção. Então, o que isso uhum, representa em mim, né? Então, se eu sou junguiano, estou cheio das coisas junguianas, então tá, então vamos fazer esse exercício de autoanálise. Né? Mas, ao mesmo tempo, o exercício de análise, né? O exercício de crítica. uhum, Veja bem, eu não acho que o exercício de crítica é errado, não acho que o exercício de posicionamento é errado. E acho, tanto é que eu publiquei no meu Instagram, né, o manifesto lá do Jungiano e tal, uhum, mas ao mesmo tempo, assim, com algumas ideias pululando aqui e conversando, né, no bastidor com o Zé, com o Balecínio, porque a gente vai fazer um delírio para discutir isso de alguma forma também. A gente não vai se aguentar, né? E aí veio isso, né, de como o que foi mobilizado nessa história toda, né? De uhum, como não tem hoje uma voz junguiana que ocupe um espaço dessa maneira. E será que a uhum, gente quer ocupar? Será? Não sei, né? Assim, não, é porque
você falou assim, putz, não, quero falar para as poucas pessoas que entendem, que é uma fala junguiana, né? O Jung também ele era meio assim, não queria fazer livro popular. Aí o livro popular dele foi O Homem e Seus Símbolos. Esse é o popular de Jung. Eu não recomendo para ninguém o início do estudo da obra junguiana pelo Homem e Seus Símbolos. Um monte de gente recomenda. Eu não recomendo. Um livro dificílimo, na minha opinião. Mas, enfim, independentemente do desejo do Jung, isso é um problema dele. Nós não somos Jungs. E assim, aí a gente quer, sei lá, ter uma discussão. Ai, porque não pode usar a palavra junguiano, porque junguiano é totalmente anti-junguiano. Gente, mas a gente fala junguiano desde sempre. Se Jung não queria, problema dele. A gente se apropriou disso também. Então, assim, porque a gente começa a ficar preso a uns micro detalhes e perde a dimensão do todo. Peraí, como que eu posso contribuir para o mundo? E aí vamos pensar em junguianês de novo, junguianês básico. O processo de individuação, ele que não é um processo de individualização, né, como o Zé falou no vídeo que ele gravou, é voltar-se para dentro, mas tem uma coparticipação na coletividade. Jung fala claramente isso. Parágrafo 1000, se eu não me engano, parágrafo 1099 do 18/2, se eu não me engano. Até decorei. Que ele fala dessa contrapartida da coletividade. Então, assim, o processo de individuação não é ficar aqui imaginando figuras de luz e não sei o que. Não, cara, vai para a vida. Então, eu acho que, nesse sentido, né, quando eu estou no espaço junguiano, eu preciso pensar na minha responsabilidade social. Pelo menos assim eu penso, de alguma forma. E assim, quando eu estou falando com você aqui, Dani, eu também estou construindo, porque, tá, mas o que você está fazendo? Eu não sei muito bem. Eu só estou problematizando, né? Porque você está falando e não faz nada, vou cancelar você também. Então, por isso que é difícil, né? Achar o limite que a gente percorre, até onde a gente consegue, de fato, influenciar aquilo que a gente deseja. Mas diga aí, cara, como tá te Ô, atravessando? Rafa, e você, a gente estava falando disso, estava lembrando da fala do Valdemar que ele publicou lá no, no IGEP, né, no perfil do IGEP, que ele fala um monte de coisa, e aí no fim ele fala do Freud e tal, e no finalzinho ele fala assim, eu escrevi dessa forma, rasa, para ver o que iria acontecer. Essa é o resumo da fala dele. E Uhum, mesmo assim, ele estava me contando que aquele post foi um post que teve um alcance muito grande, muito superior que qualquer outra coisa que é postado lá no perfil. uhum, E as pessoas não leem, não leram até o final. Porque antes de chegar ao final, a pessoa já está afetada. E é isso que a gente precisa compreender. Eu posso ter um conhecimento extremamente profundo a respeito de mim mesmo. Eu posso ser uma pessoa altamente treinada. Eu posso ser um puta junguiano. E eu vou ser atravessado por esses complexos. Eu vou ser afetado de uma forma ou de outra. Então, isso é uma das coisas que a gente precisa tá claro aqui com a gente. Eu posso estar trabalhando, eu posso estar imaginando mil formas de fazer coisas legais, bacanas, tal, mas em algum momento eu posso ser afetado. Em algum uhum. momento eu posso falar uma besteira aqui. E aí eu vou ser cancelado, e todo mundo vai falar mal e não sei o quê. Mas isso pode acontecer aqui dentro, pode acontecer dentro do consultório, pode acontecer em outros lugares. No consultório, a gente tem um apoio porque a gente tem a nossa própria análise, a gente tem a supervisão, mas pode acontecer, porque se trata de relações humanas. Uhum. É disso que a gente está falando, de relações humanas. Não basta só a gente ficar lendo, estudando, fazendo, né? A gente precisa ir para a vida. Outro dia uma pessoa, faz tempo isso, uma pessoa falou assim, a gente não pode falar de política dentro da psicologia. Isso não é Jung. Então não leu o volume 10 da obra. Caramba! E olha que coisa mais louca. É que eu, por muito tempo, não falei mais de política. Por muito tempo eu deixei de emitir um pouco a minha opinião. Porque estava com Uhum. medo de enfrentar esse tipo de coisa. Mas hoje,
Eu entendo que não dá pra gente se ausentar das coisas, que é exatamente o que você está falando. Eu posso até, de repente, não estar fazendo algo prático, mas isso está aqui dentro, mexendo de alguma forma, e eu estou expressando de alguma forma. Uhum. Que isso que é importante. É não deixar algo calado. É se envolver. Todo mundo está envolvido aqui, todo mundo está querendo falar, todo mundo está querendo, né, colocar para fora. Uhum. Mas qual é a forma que a gente pode usar para colocar para fora tudo isso? Né? De que forma que isso pode gerar movimento? Então, Que não é, nas projeções, né? não, não, mas eu tava recuperando essa questão da política para ver o quanto, cara, tá, eu sou aqui um psicoterapeuta, um analista em formação lá pelo IGEP, mas aqui, esse mundo digital me influencia de qualquer forma. A opinião dos outros, de alguma forma ou de outra, me influencia. Então, cabe a mim, quando esse tipo de coisa acontece, refletir aqui dentro. Para que não aconteça essas projeções, para que não aconteça essas constelações. Algumas vão passar, mas algumas não, porque eu já refleti, eu já me confrontei. Esse é o diferencial. Uhum. É esse confronto que cada um pode fazer quando a gente sair daqui, né? O que cada um eu queria que as pessoas colocassem aqui, o que cada um sentiu quando leu, quando viu o debate, quando viu a polêmica, o que movimentou em cada um dessas pessoas, porque hoje tem 38 pessoas aqui escutando a gente falar. Com Uhum. certeza, dessas 38 pessoas, de alguma forma ficou afetado, de alguma forma colocou isso na sua rede social, ou assinou lá o manifesto, eu assinei o manifesto também, Uhum. Uhum. né? Eu assinei também. Eu participei por um tempo do grupo que foi criado no WhatsApp, que escreveu e tal. Eu não participei ativamente, só fiquei ali passivamente, né? Mas, enfim, teve toda uma mobilização em torno disso e tal. E é isso, né, cara? Eu acho que o nosso exercício é não nos furtarmos aquilo que Jung nos ensinou da vigilância de si, de o que estamos sendo mobilizado. Acho que você foi brilhante quando você falou que, no fim das contas, nós somos humanos, cara. Nós não estamos imunes. E nem o próprio Jung estava. E aqui eu acho que eu gosto muito da referência do Jung como ser humano, no sentido de que ele de alguma forma, expressa, ele mostra as coisas que aconteceram com ele para o bem e para o mal. A vida, a Uhum, humanidade dele, né? Ele se coloca o uhum, tempo todo fora desse espaço de herói, de gênio, de uhum, salvador. Ele se desloca disso o tempo todo, né? Que talvez não seja o que aconteça com outros teóricos aí, né? uhum, E, e esse é um convite para que nós façamos o mesmo. Então, a hora que tem uma mobilização diante de uma situação como essa, eu não posso deixar de ficar vigilante, não posso deixar de me posicionar, mas ao mesmo tempo eu não posso baixar a guarda da vigilância daquilo que está me atravessando. E, na uhum. verdade, até me inspirar. Você sabe que um tempo atrás vazou aí de uma psicanalista famosa o quanto ela cobrava por sessão. Um valor absurdo, né? Não sei se você chegou a ver isso, Dani. Depois eu te falo também no bastidor, mas assim, muito, era muito. Muito mesmo. E aí eu comentei, né, de novo, os meninos do delírio. A gente fica delirando a semana inteira, né, nos nossos grupos. Aí eu falei assim, olha, eu não sei se eu tô achando uma coisa imoral ela cobrar um valor como esse, ou se é uma inveja sombria. Aí o Léo, cheio de mal na resposta dele, ele falou assim, no meu caso são os dois. Então, assim, cara, é esse o ponto. Às vezes brincar um pouco também com essas fantasias, dá um pouco mais de humanidade pra gente, do tipo, olha, o cara foi lá, falou um monte de groselha, mas
tá, eu preciso perder a minha vida diante disso, né? O que, que eu posso fazer com isso? O que eu posso transformar criativamente a partir disso? Eu acho que é o que Jung nos ensina. Eu lembro que um dia, né, eu fui... duas coisas, né? Eu estava sendo sondado para dar uma palestra numa grande empresa, uma grandíssima empresa. E eu estava muito entusiasmado na época, porque seria a primeira vez que eu ia dar uma palestra numa grande empresa, depois eu acabei dando em outras, mas essa seria a primeira, eu estava ali, não sei o quê. Cara, eu fui para Paulínia fazer reunião com eles lá no site deles, não sei o quê, para poder fazer a palestra e tal. E aí ia ser um exercício a partir do filme O Capitão Fantástico, que é um filme muito bom. Cara, sei que no fim das contas eles cancelaram essa palestra, não me contrataram, e eu fiquei, assim, foi um mix de decepção com raiva, né? Porque, pô, não me contrataram. Aí, cara, levei para minha análise, né? O que a gente faz com isso? Cara, transforma criativamente, né? Então pega o filme que você ia trabalhar lá, escreve um artigo, faz um vídeo, faz alguma coisa, devolve para o mundo, né? Já que você se imbuiu disso por algum tempo, não fica aqui, né? E aí isso foi uma coisa que hoje eu uso para sempre. Cara, deu uma atravessada aqui, tá? Como que eu posso lidar com isso criativamente? Vou lá, se eu posso pintar um quadro, de vez em nunca eu pego umas tintas óleo lá e faço uns desenhos no quadro, pego uma argila, escrevo um texto. Escrever é mais fácil para mim, o que é mais fácil é escrever. Ou gravo um vídeo, um Reels no Insta, vou lá, gravo um Reels meio irreverente, não sei o quê. Porque, cara, eu acho que isso é melhor do que ficar aqui só no processo de remoer e falar, nossa, filho da mãe, não me contrataram, não sei o quê, que eu faço, que não sei o quê. E eu acho que isso é ser junguiano, cara. Eu não sei, né? Pelo menos a minha fantasia de junguiano é essa, mas qual que é a sua aí, né? Cara, eu acho que é exatamente isso. Eu tenho me debatido muito, eu já dividi isso com você, eu tenho me debatido muito em relação à escrita, a conseguir colocar para fora tudo que eu penso. Eu vou soltar um artigo agora que é a política como espaço de manifestação na sombra. Porque esse é um espaço de manifestação da sombra coletiva, né? Todo mundo, a mesma coisa que a gente está fazendo aqui acontece na política, por exemplo, né? A gente está lá projetando. O que é que a gente está projetando nesse cara? Né? Então eu tenho tentado mais profundamente refletir a respeito do sentido das coisas aqui dentro. Cara, por que tem que sofrer com isso? Né? Eu tô me debatendo, tentando fazer várias coisas para que isso consiga ser transformado. Mas é difícil, é dolorido, é sofrido, sabe? Né? Olha que coisa louca, né, cara? Diante de tudo isso, eu falei assim, vou aprender música, né? Preciso fazer alguma coisa diferente para sair um pouco aqui né? Explorar outra parte da minha tipologia. Vou para música. E aí, cara, o professor outro dia tava falando assim, Daniel, você é muito rígido, cara. Você erra e aí você para. Você já pensou se você tá numa orquestra? Se você errar, você vai ferrar a orquestra toda. Porque você vai parar e a orquestra vai parar com você, né, meu? Eu falei assim, puta que pariu, cara. Eu saí, tô tentando fazer um negócio mais leve aqui, né? Tentando fazer com que uma outra função da minha tipologia possa se manifestar e o cara vem falar da coisa que eu tô olhando na análise, cara. Então, o complexo tá em todo lugar, cara. Não tem jeito. Né? Esse desafio tá o tempo todo aí na nossa vida. O tempo todo. Rafa, deixa eu só trazer uma pergunta que colocaram aqui pra gente, que eu achei interessante. Pra mim, os comentários meio que travaram, não aparecem mais pra mim. Mas... Putz, cara, se você clicar aí de novo, tem algum lugar que a gente clica que ele volta, ele aparece. Só... Manda bala. Aparece a pergunta para você aí, não aparece só na live, aqui, só aqui para mim. Eu não sei, eu nunca fiz isso em dupla. Aqui, eu vou ler a pergunta, tá?
Aqui tá falando assim, ó, Não, só gostaria uma de coisa. entender. No começo estava aparecendo as perguntas e depois parou. Travou, não sei por quê. Mas beleza. É, eu vou tentar resgatar aqui um pouco. Uma das perguntas que o pessoal, quem quiser perguntar, se usar aqui o sinalzinho de interrogação, consegue mandar a pergunta para a gente, caso a gente não tenha visto ou lido aqui. A pergunta é assim, ó, gostaria de entender melhor o que diz respeito à sombra. Então, acho que ela quer entender, ou ele quer entender, o que diz respeito à sombra a essa questão que surgiu aí no final de semana, né? Quer falar ou eu falo primeiro? Pode falar. Manda bala. Cara, eu acho que o que diz respeito à sombra é exatamente esse incômodo que todo mundo foi tomado. O que está na sombra? Que é o que a gente estava falando logo no começo, né? O que movimentou em cada um? A gente falou aqui de um aspecto a respeito de querer ter tantos seguidores quanto, mas para outra pessoa pode ser algo totalmente diferente. Outras pessoas olham para o Jung, pai, o Jung, nossa, o bom velhinho, não sei o quê, como que vão falar mal dele? Vai por um outro aspecto da sombra, né? Então, eu acho que a sombra é esse incômodo que foi projetado lá na figura da pessoa. É disso que se trata, né? Eu tenho uma visão complementar a essa, né? Eu acho que um dos aspectos da sombra porque, cara, assim, vamos pensar de maneira muito simplificada, né? A gente quer aprofundar em um, mas a sombra é tudo aquilo que eu não reconheço em mim. E aí, quando eu vejo alguma coisa que me incomoda, que é diferente daquilo que eu não reconheço em mim, vai vir aqui, vai efervescer e tal. Então, assim, é um influencer falando de Jung, né? Porque, assim, fulano é do campo da psicanálise, mas ele também é um influencer, né? Porque ele não fala só para psicanálise, ele fala para um monte de gente, né? Tem 300 e tantos mil seguidores. Então, assim, é um influencer falando de Jung. Então, assim, então onde está a sombra? Que influencer em mim, o influencer falando mal de Jung, mas que influencer em mim gostaria ou de falar mal de algo, ou gostaria de falar bem do Jung, né? Só que não dá conta. E aí, quando tem que lidar com isso, fica enraivecido. Nossa, estão falando, não sei o quê, não sei o quê. De novo, né? Não estou tirando a razão de. Mas por que mobiliza? Né? É o influencer falando mal de Jung. Né? O Jung precisa da gente para defender ele? Falando sério. Imagina só, a obra dele defende ele por si só. Ele é tão genial até nisso. A obra dele defende, eu não preciso de uma voz minha, né, de um realismo mortal em busca de absorção para defender o Jung. Então, assim, para mim a sombra está aí. Olha, e aí eu não sei, né, cara? Aí começou essa coisa de grupo, um monte de Jungiano. Me segue lá no Insta, olha meu Insta, assim. Cara, a sombra, ela vem nos pequenos detalhes, né? Então, olha, não, eu vou gravar um vídeo aqui no YouTube, e aí vocês veem, vocês gostaram do meu vídeo, aí você vai no YouTube do fulano, tem 40 assinantes, sabe? Não tem. Será? Por que ele quer gravar um vídeo e postar no YouTube? E é um vídeo que é chato, né? Como eu falei, não é um vídeo que é, nossa, um vídeo legal, que tem tempo, contratempo, trilha sonora, não sei o que lá, que envolve. Para mim, é aí que tá a sombra, tá? Essa é a minha leitura da situação nesse contexto, né? A impressão que eu tenho é essa. Eu concordo com você. Ó, o pessoal achou o sinalzinho de exclamação aqui e aí começou a colocar pergunta aqui pra gente. Acho bárbaro, porque aí a gente pode interagir mais, né? Pra mim sumiu total, cara, mas... Ó, vou ler aqui uma, então. Deixa eu sair e entrar de novo, que aí eu vejo também. Dá 2 segundos. Ao vivo é assim, gente. A gente vai e volta, Deixa eu ver se eu consigo achar ele de novo aqui. Ó, Rafa, você que vai ter que mandar a solicitação, porque eu não consigo ver. Agora... Gente do céu. Aqui. Chegou a solicitação. Boa. Mandei aí, Rafa. Voltei, Aí, voltou. Pronto. Voltou aí, apareceu aí. Manda bala. Deixa eu resgatar aqui, que eu vou colocar aqui de novo.
Ah, ó, ele tá falando assim, ó. Puta, bacana, estou adorando, parabéns. O quanto a sombra coletiva. E quanto à sombra coletiva, poderiam explicar? Seria um incômodo coletivo? Bem bacana essa pergunta aqui. Foi do Léo. 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 Né? Eu acho que a sombra coletiva tá aí. Eu acho que é essa movimentação toda que aconteceu em torno da polêmica, todo mundo falando da mesma coisa. Todo mundo afetado com a mesma coisa. E aí os grupos começam, né? Quando os grupos começam, aí a gente trazendo o que Jung fala, né? O indivíduo deixa de existir. E o que surge ali é a massa, é esse movimento de massa que está ali no inconsciente da massa, né? Então, em parte, a sombra coletiva vai surgir aí nesse momento. Acho que isso é o que a gente pode falar de sombra coletiva aí nesse aspecto, né, Rafa? Eu acho que a sombra coletiva ela é bem mais do que o incômodo. O incômodo é o sintoma. Ah, sim, Né? sim. A sombra coletiva, eu acho que a gente pode pensar nos fenômenos de cancelamento. Eu vou dar um exemplo. Eu acabei de falar no congresso. Para quem leu o livro 1984, de George Orwell, vocês sabem que existe lá o Grande Irmão, o Big Brother. E aí a gente assiste um programa de nome idêntico, né? Que chama Big Brother, o Grande Irmão. E aí todo mundo, porque são os brothers e as sisters. Na verdade, é assim, né? O Grande Irmão é uma entidade no livro, né? É uma entidade. Você não sabe muito bem quem é, um ditador, alguém que comanda, mas você não sabe muito bem quem é. Mas que está o tempo todo, né, julgando, né, e sentenciando as pessoas que estão sob a visão dele. Então, hoje, com o advento das redes sociais, quem é o Big Brother? Nós somos o Big Brother, né? Porque nós estamos sentenciando o tempo todo. Porque julgar, a gente julga o tempo todo. Julgar não é um problema. Que também é um uso errado de fazer da palavra, porque fulano não julga. Não, a gente julga o tempo todo. Eu acordo de manhã, pego o guarda-chuva, porque vai chover, ou vou sem guarda-chuva. Isso é um julgamento, tá, gente? Agora, sentenciar é diferente, né? Atribuir algo à pessoa. Então, assim... Então, quando eu me coloco, penso que eu sou esse Big Brother, e eu começo a sentenciar as pessoas a partir de uma leitura que eu tenho, aí está a sombra coletiva. E quando ela é contagiada e todo mundo vai com um discurso semelhante, ali está a sombra coletiva. Isso é errado, joga a pedra na Geni, ela é boa de apanhar, ela é boa de cuspir. É a música do Chico Buarque, né? Geni e o Zé Pelim, que é excelente essa canção. Geni é uma expressão, né, da sombra coletiva, né? Ela está nos poços, né, nos becos, e depois ela vem e para salvar a população ali. Então, assim, a sombra coletiva, ela vem desse processo de contágio e que, na verdade, me habita. O que é isso? Né? Quando eu estou sentenciando, eu estou me sentenciando e não sentenciando só aquele que está ali na minha frente. E essa é a grande questão, né? Mas o que mais? Veio mais pergunta aí? Mais ampliações? Vamos lá. Olha, que pena que o Léo não pôde participar com a gente. A nossa ideia era a gente estar em 3 aqui. Mas não deu. A gente vai acontecer isso ainda. A outra pergunta é a seguinte. O Léo tá com um monte de coisa do Congresso, mas vai rolar, sim. Então. A outra pergunta é a seguinte, o contágio psíquico pode ser uma explicação para a dimensão do que isso gerou? Acho que acaba indo pelo mesmo caminho que você estava falando aqui desse aspecto coletivo mais amplo, né? Porque uma vez que acontece esse afeto, eu não sei, assim, houve um contágio? Eu acho que dá para falar que houve, sim, porque muita gente ficou, movimentou muita gente, né? Então, não quer dizer que eu preciso estar junto da pessoa, não quer dizer que eu preciso estar ali na manifestação para que eu sofra uma influência, né? Sofra um contágio. Não preciso... Sim, contágio psíquico. Exatamente. Né? Então, eu acho que
tá sim, tá um pouco nessa dimensão desse contágio. Que pena que porque o Léo, né, escreveu um livro a respeito disso, o trabalho dele, é mestrado ou doutorado, Rafa? Doutorado do Léo é contágio psíquico. Então ele conhece muito Exatamente. sobre isso. Ontem teve uma reportagem no Fantástico, até mandei para ele, falei, Léo, você tinha que estar dando entrevista lá, cara, você que sabe falar disso, né? Mas, de fato, assim, o contágio psíquico está por todo lado e a gente é contagiado o tempo todo. Então, sim, isso claramente foi um processo de contágio psíquico. A manifestação, né, de olha isso. E, gente, aí eu vou trazer um outro exemplo aqui. Eu lembro que uma porção de anos atrás, eu estava no Ano Novo e aí começou a estourar uns rojões no meio da população, ali da praia, não sei o que lá. E aí descobriram quem que era o cara que tinha colocado os rojões, aí todo mundo queria bater no cara. Eu tinha, sei lá, uns 17, 18 anos, alguma coisa assim. E eu tava ali, eu que nunca briguei na vida, nunca dei um tapa em ninguém, eu tava ali querendo brigar com o cara, não sabia nem quem era, mas tava ali, não. Então, cara, é muito louco, a gente é tomado, né? Então sim, eu vejo como contágio psíquico também, mas o Léo vai vir aqui pra gente falar mais sobre isso. Outro dia, faz tempo, tem um vídeo lá no canal que eu tava falando do complexo, né? E desse movimento da massa, tá? Basta você ir num estádio de futebol. Vai no Super! estádio de futebol, porque se você nunca xingou ninguém, lá você vai sentir vontade de xingar o juiz. Em algum momento você vai sentir essa vontade. Ou você vai querer pular, ou você vai querer cantar o que está sendo cantado ali. De alguma forma você está sendo influenciado, de alguma forma você está sendo contagiado por aquele movimento. E se você xingar o juiz, de alguma forma, você está seguindo a massa. Então, acontece. De alguma forma, esse complexo se manifesta nesse contágio. É muito louco, né, Não cara? tem como. E falar que não, vamos fazer aqui alguns passos que a gente vai conseguir. Tô falando, né, quando a pessoa propõe, ó, vamos fazer 10 passos aqui para você ter sucesso, sei lá, financeiro na carreira. Se um complexo se manifestar, ó, gente, tem pessoas que vivem uma vida no complexo. Vivem uma vida no complexo. E talvez nem saia. Pode ser que essa pessoa tenha sucesso na vida. Não quer dizer que não tenha um complexo ali manifestado, mas pode acontecer. Né? Então, quando o complexo se manifesta, a gente precisa olhar com atenção, com cuidado. E ele se manifesta nesses espaços coletivos. Nesse contágio coletivo, ele está aí, manifestado. Inclusive, Daniel, alguém colocou aqui sobre bode expiatório, e sim, o bode expiatório é uma personificação da sombra coletiva. Né? Bode expiatório da família é a sombra da família. Então é isso, assim, alguém que colocou aí só para não deixar passar que é isso mesmo. Eu tinha visto aqui, que bom que você trouxe. Deixa eu trazer mais uma aqui. Gostei que o pessoal tá hoje. Nada como um bom tema para o pessoal interagir, né, cara? Que legal, viu? Olha só, qual afeto podemos pensar que levou esse influencer a gravar um vídeo? Mas eu posso responder essa, começar a responder? Você deve, cara. Eu não acho que é afeto, eu acho que é uma coisa muito mais pragmática. É like e views. E monetização. Eu não acho que é afeto, para mim é like, views e monetização. Gente, mas que vídeo que dá mais like, views e monetização do que vídeos polêmicos? E assim, o cara é youtuber sabe disso, né? Eu vi algumas discussões aí nos grupos junguianos, não, porque não sei o que lá no YouTube, vamos colocar música tal. Eu falei, se você colocar música com direito autoral, não monetiza. O cara, não, monetiza sim. Eu falei, então tá bom, então usa aí, não vou também ficar perdendo tempo nisso. Então, assim, a minha leitura é um pouco mais pragmática nisso, mas diz aí, Dani, o que você acha? Eu acho que a gente pode falar que ele tá, sei lá, querendo ser igual a Jung. Eu acho pouco falar isso, porque o cara tem sucesso na carreira. Super, ele tem luz própria. Assim, a gente pode não gostar, e aí que a nossa mas ele tem luz própria. Claro que tem.
Assim, Né? cara, eu vou Então, te falar, eu vi um vídeo dele sobre o burnout que é animal, é bom demais, né? uhum, uhum. Eu, eu- sabe, eu acho que eu vou pela história. Vou falar, vou responder isso pela história. Eu acho que não desceu na garganta de nenhuma pessoa que não seja junguiana a história de olhar a energia psíquica de uma outra forma, que não só pelo ponto de vista, pelo viés da sexualidade. Acho que isso é uma coisa que não foi superada, né? Não foi superada, não é possível. Que as pessoas ficam perdendo tempo para falar do Jung. Só pode ser por causa disso. Então, sei lá. Eu acho que, de alguma Mas, assim, forma, esse tipo de coisa. mas tem uma coisa aqui também, né, cara? Muito menos gente perde tempo para falar do Jung do que a gente imagina. Assim, a gente tá no microcosmos aqui, né? Como se de alguma forma, o Jung tivesse aí sendo falado aos quatro ventos. Não tá. A gente está no microcosmos aqui de um monte de junguiano que está aqui, porque é a sombra, porque é a persona. Gente, é uma bolha. Então, assim, talvez, se a gente tivesse mais gente falando mal do Jung, talvez mais gente conheceria o Jung. Ou seja, aquele efeito reverso. E não tem, né? Então, a gente tem uma fantasia de que assim, estão olhando, sei lá, acho que não, né? Não sei. Vamos lá, mais uma. Que interessante essa aqui. Ó, como saber discernir uma projeção da sombra? Há situações e há situações que esse incômodo no outro não é sombra? Que legal, boa essa pergunta, viu? É, cara, acho que tem situações assim que eu não posso ficar supondo também que tudo que está lá é uma projeção, né? Pode ser que o outro não esteja projetando nada e sou eu que estou projetando uma pessoa. Pode ser que o caminho está partindo daqui só, né? Então, como que a gente vai fazer essa diferenciação? Eu acho que é botando a consciência para funcionar, é botando a consciência para se questionar, né? O que que é meu aqui nessa história, o que que é do outro nessa história, enfim, é fazer esse confronto interno, né? Mas vai É, aí, Rafa. cara, assim, para mim, a resposta simples também para essa questão é assim: tudo, 200%, 1000% do que nos incomoda ali está a sombra. Tudo, Uhum, tudo, tudo, tudo. Ah, mas quer dizer que só porque eu acho uma pessoa chata, e a pessoa é chata mesmo, é minha sombra que tá ali. Quem que é o chato que uhum, te habita, que não dá conta de lidar com a chatice do outro? Então, assim, é, é claro que a sombra, ela não está só, o Dani já falou isso no começo, eu repito, sombra não é só uma coisa ruim. Mas, assim, é, aquilo que é bom da sombra, a gente não cria incômodo, né? Não cria conflito. Só que eu não acesso, tá ali, tá parado, né? E às vezes, para eu chegar naquilo que é bom na minha sombra, eu preciso enfrentar aquilo que eu considero ruim, ou pelo menos que o ego considera ruim. Então o caminho, e assim, e a sombra ela vai ser sempre experimentada inicialmente por qualquer pessoa na vida de maneira projetada. Não existe. O primeiro contato com a sombra é sempre pela projeção. Gente, qualquer narrativa mítica, qualquer filme da Disney, os filmes das Disney são ótimos para isso, a sombra vai aparecer na projeção. Então, assim, me incomodei, achei chato, fiquei tremendo de raiva, fiquei ruborizado, fiquei com vergonha, ali está a sombra. Aí você lida com isso na sua uhum. análise. Leva para análise e É. conversa sobre. Aí você vai saindo da projeção, vai entrando nesse diálogo com a sombra, né? O que Uhum. mais, Dani? É. Ó, mais uma para a gente encerrar. Já são 10 horas e 37, cara. Como passou rápido. Bate-papo bom é assim, né, cara? Passa rápido e a gente ia ficar horas aqui falando. Uhum. É um delírio da pessoa que ela dividiu aqui com a gente. Mas eu peguei a Parece um referência. homem.
Eu peguei a referência. Essa você não vai pegar a referência, que agora eu peguei a referência. É o seguinte, os últimos delírios, né, os episódios, um foi sobre muros e um foi sobre pontes. Aí quando ela falou assim, parece um momento com mais tendência a muros do que pontes, a gente, assim, aqui o delírio ele não tem pauta, né? A gente simplesmente pensa num tema específico, assim, alguma coisa mais ou menos ampla, e a gente senta para gravar e grava, assim, então primeiro vem a imagem, né? O Léo fala isso, primeiro vem a imagem, depois a gente fala. E a gente vai ampliando, da onde vai. E aí a gente gravou um delírio sobre muros, um delírio sobre pontes, e falando das pontes como conexões, da importância da arquitetura das pontes, a gente delirou sobre pontes. E depois um outro a gente fez sobre muros, né? Os limites do muros e tal. E aí ela falou que parece que a gente está mais muito de muros do que de pontes. Acho que na contemporaneidade parece que a gente está muito mais afeito aos muros, a estabelecer limites muito claros, fantasiosamente, né? Porque o coronavírus veio para mostrar que não tem limite de nada, né? O vírus vai aonde ele quiser ir. Mas, de fato, a gente tem uma fantasia de estabelecer alguns muros que só nos limitam, né? E muros até para acessar a nossa própria sombra, né? Acho que isso é o mais delicado. É interessante, né? Assim, toda essa movimentação, nesses últimos dias, eu até achei que tinha acontecido alguma coisa errada aqui no perfil. Porque o que entrou de seguidor novo, assim, essa semana foi diferente. Então, se existe muro ou sendo construído, com certeza, em algum lugar existe muro sendo destruído. Né? Exato. E assim, acho que a nossa missão também, né, cara? De alguma forma, construir novas pontes, né? Para o pensamento junguiano chegar em outros lugares. Exato, porque a gente não pode esquecer da compensação que vai acontecendo. Né? Então, assim, se são muros que estão sendo construídos na consciência, pode ser que no inconsciente esses muros estão deixando de existir. O contrário também é verdadeiro. Né? E acho que talvez até benéfico, né? Porque se esses muros vão caindo na consciência, eu acho que tem muito mais chance de pontes serem construídas. Né? Então, pensando na compensação, acho que o que está sendo compensado aqui nesse momento. Então, né? Delirando, usando. Mas e aí, cara? Deu? Cara, acho que deu. Acho que o pessoal gostou bastante aí. Acho que pelas interações, eu sinto muito que eu não tenha conseguido ler muitos dos comentários aqui, estava tão focado. Mas eu vi rodando bastante aqui, bastante gente interagindo, que eu acho mais legal ainda quando as pessoas estão aqui interagindo entre elas em cima do que a gente está falando aqui. Eu acho que melhor que isso é impossível, né? Acho que aproveitar esse momento para que a gente consiga ampliar e viver um pouco do que é a psicologia junguiana é a melhor resposta que a gente pode dar nesse momento. É a melhor resposta que a gente pode dar para qualquer coisa que aconteça que atravesse a gente. Né? Vamos pensar de forma junguiana? Vamos. Mas vamos pensar de forma humana também. Acho que esse é o principal desafio. Ler Jung, entender Jung, o máximo que a gente consegue falar é fácil diante do que é viver a vida de verdade. Isso é um desafio tremendo. Né? Existe um sofrimento que precisa ser superado aí na própria vida. Então, esse desafio está posto, mais desafio que isso, né? mais complexo, mais afeto e sombra que isso, não tem, né? Então, eu acho que, poxa, a gente conseguiu aproveitar mais do que eu imaginava que a gente fosse aproveitar. Fala aí, Rafa. Cara, eu só tenho a agradecer, assim, para mim o canal, o seu trabalho aqui seu trabalho da Má, desde sempre vem se esforçando para levar um pensamento junguiano para muita gente. Então, vocês são pioneiros nisso. Assim, levar com seriedade, né? E não exclusivamente pelo aspecto midiático ou em busca de likes, mas pela profundidade. Então, vocês têm que ser parabenizados por isso e vocês têm que continuar com essa jornada porque é importante. E eu me sinto muito honrado
de ser convidado para vir aqui bater esse papo gostoso, interagir com o pessoal, porque é uma delícia. Que legal. Eu vou articular com os meninos também para você participar com a gente de um delírio. A gente quer assim, a gente quer solidificar o projeto, né? Então a gente assentou muito em nós três para poder marcar um pouco o terreno, mas a gente quer trazer mais gente, mais pessoas, né, para poder interagir. Então foi ótimo, perguntas excelentes e enfim, bora descansar que o dia foi puxado. Que legal. Bom, olha, a live vai estar salva aqui no perfil. Eu posso colocar lá no YouTube também, Rafa? Claro, por favor. Então tá bom, vou colocar lá, depois eu marco você aqui, tá bom? Porque super obrigado pela sua disponibilidade, assim, de você sair correndo aí da gravação do congresso e vir aqui. Obrigado por todo mundo que participou, porque é tarde, né? A gente reconhece que é tarde, então tem esse monte de gente aqui participando, mandando suas perguntas, que foram, de fato, excelentes. Eu acho que só enche o nosso coração de alegria. Acho que isso é que faz a diferença. E vamos embora, vamos ver se a gente consegue marcar de trazer o Léo aqui para a gente fazer esse bate-papo aqui. Preciso conversar com o Balestrini também para trazer ele para cá e fazer esse bate-papo. Acho que, putz, se colocasse 4 pessoas falando aqui, ia ser um delírio, viu? Um delírio coletivo. Pessoal, um abraço para vocês. Rafa, um abração. Ótima semana para vocês aí, tá? Para nós, valeu. Tchau, tchau, gente. Tchau.